Fala aí, trader, agora que você aprendeu um pouquinho sobre média móvel, a gente falou sobre média móvel simples, média móvel exponencial, a gente falou como é que a gente vai utilizar elas sozinha, juntamente com o gráfico. Agora a gente vai ver se a gente fizer um composto dessas médias móveis. Por exemplo, se eu pego aqui, vou traçar com duas cores, preta e vermelha, se eu traçar aqui, por exemplo, uma média móvel dessa forma assim, eu tenho uma média móvel dessa maneira. E aí eu vou ter uma média móvel aqui, um período mais curto, por ela ser um pouquinho mais assim, e aí eu vou traçar uma média móvel desta forma aqui, mais suave. Entendeu? Essa média móvel aqui mais suave, essa daqui em vermelho, ela vai ser uma média móvel, vou botar média móvel MM, maior, né? De maior período, tá? E essa média móvel aqui, deixa eu ver se está saindo direitinho. Tá, beleza. E essa média móvel aqui vai ser, vou botar aqui em cima uma linha reta aqui, ó, uma média móvel de menor período. Beleza? Deixa eu ver se tá saindo aí direitinho, para não estar cortando. Tá tranquilo. Então, olha só. Eu tenho essa média móvel aqui, a preta, a linha preta, de menor período. Você vê que ela oscila mais, ok? E eu tenho uma média móvel aqui de maior período, que ela oscila menos. Ok? Sempre você vai fazer uma combinação de duas médias, se você quiser utilizar um indicador, esse indicador de tendência, para poder te dar o ponto de entrada. Você pode usar somente com um gráfico, você pode utilizar o gráfico e usá-la como base, ou você pode usar essa combinação. Essa combinação ela te diz o quê? Quando a média mais rápida, que é a média mais curta de menor período, cruzar a média mais longa, que é de maior período, para cima, ela te dá um ponto de entrada. Vou botar aqui na cor azul. Te dá um ponto de entrada. Então, este movimento aqui é um ponto de entrada. Este movimento aqui é outro ponto de entrada. E este movimento aqui também é outro ponto de entrada. Quando elas se encontram, né, e fazem esse cruzamento, são pontos de entrada ou saída, tá? Vou botar E/S. Porque depende muito do momento que você se encontra. Porque ele pode ser entrada ou saída. Nesses pontos aqui, onde há o cruzamento do ativo, se a média mais rápida estiver cruzando a mais lenta para cima, como está mostrando aqui nesse gráfico aqui, temos um ponto de compra para o papel. Ok? Aqui, se a média mais rápida está cruzando a mais lenta, que é de maior período, para baixo, a gente tem um ponto de venda para o papel. Beleza? Nesse movimento aqui também, olha, você tem uma mais rápida cruzando a mais lenta para cima. Então aqui nesse momento a gente tem um ponto de compra para o ativo. Beleza? Então o que acontece? Quando a média mais rápida, que é de menor período, cruzar a média mais longa, que é de maior período, para cima, a gente vai ter um ponto de compra para o papel. Quando a gente tiver a média mais rápida cruzando a mais lenta, que é a mais longa, para baixo, temos um ponto de saída, um ponto de venda para o papel. E assim sucessivamente, se a gente tiver aqui nesse momento aqui, a média mais rápida cruzando a mais lenta para cima, também temos um ponto de compra. Isso pode ser entrada ou saída, porque se você tiver vendido no papel, e aí o ativo ele cruzou para cima, ou você reverte para entrar na mão compradora agora, ou você estopa no papel. Da mesma forma, se você tiver na mão compradora aqui e o ativo ele cruza para baixo aqui, dando um indicador de venda, ou você se desfaz da operação, você estopa a operação, ou você simplesmente reverte para entrar na mão vendedora. Então, um determinado ativo, dependendo do ciclo daquele papel, em um determinado momento, eu quero ter, por exemplo, o Banco do Brasil ad eterno na minha carteira. Eu quero ter sempre o Banco do Brasil na minha carteira. Você pode ter, por quê? Em um momento você vai estar na mão compradora do papel, em outro momento você vai estar na mão vendedora. Em um momento na mão compradora e em outro momento a vendedora. Tá entendendo onde eu quero chegar? Se você fizer todo esse ciclo, você vai estar acompanhando todas as oscilações do papel, independente de onde, enquanto o mercado, para onde o mercado está indo. Se o mercado tiver tendência de alta, por exemplo, você vai estar seguindo aquela tendência de alta. Como você está seguindo aquela tendência de alta? Se acontece alguma coisa com aquele papel, de sair alguma notícia bombástica, uma coisa boa para ele, e você está na tendência, o que acontece? Por você estar na tendência, você dá a sorte, entre aspas, de você ganhar um bom resultado com aquela movimentação. Então o que acontece? Se você estiver seguindo o ciclo, seguindo o fluxo,
Na maioria das vezes, você vai ter acesso a esses grandes boom que acontecem no mercado. Um exemplo, você está seguindo, por exemplo, Petrobras. Vou botar um exemplo da Petro. Porque a Petro ela pode descobrir amanhã um poço de petróleo e as ações dela dispararem. Se ela estiver num ciclo de alta, cara, você pode se beneficiar de tudo isso, dessa notícia fantástica que teve para aquela ação. Tá entendendo onde eu quero chegar? Quando você opera e está dentro sempre do ciclo de um papel, você vai estar sempre ligado, a massa, né? Vai estar sempre ligada aos acontecimentos. Se o papel não estiver num movimento bom, num momento interessante para ele, o ciclo dele vai estar baixista e você vai estar acompanhando aquele ciclo de baixa. Você vai estar vendedor naquele papel, vai estar trabalhando naquela maré descendente. Se acontece alguma coisa que prejudique mais no papel, pô, você ganha mais resultado, você tem mais resultado porque você está dentro do ativo. Entende onde eu estou querendo chegar? Se você tiver, se o ativo tiver uma maré interessante, uma maré boa, pô, tudo acontecendo para aquele papel, o que vai acontecer? Toda a massa de investidores vão estar corroborando e fazendo aquele papel dar em tendência de alta. Se o papel está em tendência de alta, está tudo andando certo, tudo bonitinho, a possibilidade de ter uma notícia boa e aquilo influenciar nesse movimento do papel para que ele tenha uma alta favorável, pô, é muito importante e vai ter um resultado, você vai acertar. Aí fala assim, fulano teve sorte na bolsa e ganhou um bom dinheiro. Não é sorte, você estava no momento certo, você estava com a tendência correta. Você não estava, pode acontecer também, já, eu estou na tendência boa, toda a massa na tendência boa, e saiu uma notícia negativa para o papel e ele desabar. Como aconteceu há uns anos atrás com as empresas elétricas, que, elas estavam operando com tranquilidade, saiu uma legislação que cortou os dividendos da maioria das empresas e o papel desabou, abriu com um gap de 10, 15, 20%. Isso acontece sempre? Cara, é raro. É raro acontecer. Eu opero desde 2003, estamos em 2017, são 14 anos. Se eu vi acontecer isso umas 2 vezes na minha vida de operação, né, onde eu estava acompanho diariamente o mercado, foi muita coisa, foram 2 vezes que aconteceram. Uma foi com as elétricas, e a outra foi o crash do subprime em 2008, que, ninguém ia adivinhar que ia acontecer isso. Então, quer dizer, 2 consequências que aconteceram dessa forma, que aconteceu esse movimento real de queda de um dia para o outro, sem nenhuma notícia acontecendo para o mercado. Por exemplo, subprime não teve nenhuma notícia, do nada aconteceu, não teve assim nenhuma expectativa no mercado. É diferente quando você está falando de uma eleição, de uma fase política, onde você tem expectativas que aquilo pode acontecer. Naquele momento não tinha. Com o negócio das elétricas, também não teve expectativas. Aconteceu de uma hora para outra. Estava para sair e tal, mas ninguém estava comentando sobre o assunto, estava aquele negócio frio, tranquilo, e de repente aconteceu. Então, aonde eu quero chegar com isso? Se você estiver sempre apoiado num indicador de tendência, ele vai estar te dando sempre a direção do mercado. Então a massa vai estar trabalhando em cima de uma direção. Você pode, Jean, eu posso utilizar uma única média para poder fazer essa direção? Pode utilizar uma única média. Pode utilizar somente a simples, somente uma exponencial? Pode, mas é importante que você faça aquele backtest, testar se aquela média, para aquele papel, ela acompanha um ciclo positivo, se dentre o que a gente verificou anteriormente, o ciclo dela foi positivo. É importante também verificar se a gente é apoiada em 2 médias, seja ela simples ou exponencial, cara, eu posso utilizar 2 tipos de média, eu posso utilizar 2 tipos de trabalho, eu posso utilizar uma média simples com outra média simples. Eu posso usar uma média exponencial com uma outra média exponencial. Ou posso usar uma média simples com uma média exponencial. Eu posso usar essas 3 categorias aqui. Entendeu? Eu não preciso ficar preso a utilizar, mas qual é a melhor? Não existe a melhor. Não existe uma média melhor. Quem fala isso para você está redondamente enganado. Se você está lendo em um livro, se você leu alguma coisa, é porque a pessoa que escreveu aquele livro, aquelas médias utilizadas por ela, naqueles ativos que ela operou, tiveram relevância. Foram interessantes, mas o que é importante? Você testar se a tua combinação de média vai ser relevante para o seu ativo.
vai ser relevante para a operação que você vai estar querendo fazer, para o ciclo operacional do papel que você está operando. Se isso for relevante para o ciclo operacional do papel que você está operando, cara, é interessante você utilizar. Então, quer dizer, para cada ativo pode ter uma média distinta. Por isso que é importante você ter um caderno anotado. Eu estou operando, e é importante você ter, se fixar em alguns papéis. Não querer operar 50 papéis de uma vez. Quem muito quer, nada tem. Já ouviu esse ditado? Então, o que acontece? Se foca em 3, 4, no máximo 5 ativos. Um operador top do mercado, aí, um cara, acima da média, ele consegue operar ali no máximo 5 ativos, cara. E não adianta olhar vários papéis. Pegue alguns papéis que você consiga ter uma base fundamentalista, entre aspas, você consiga identificar o que pode acontecer com ele se sair uma notícia X, uma notícia Y, e também identificar se aquele papel tem uma possibilidade de resultado significativo. Se ele trabalha dentro de um ciclo de alta, se ele trabalha no ciclo de baixa, os ciclos dele, se você puxar o histórico gráfico, puxar o tempo gráfico para trás, você conseguir identificar o ciclo do papel, você vê que ele trabalha ali, olha, em movimentos constantes. Ele fica um período ali de 4 meses em ciclo de alta, outro período de 4 meses em ciclo de baixa. Isso estou falando em posicionamento, em operações de swing trade. Se você é um operador que está querendo operar day trade, operação curtas, rápidas, você tem que também estar atento a esse movimento do ciclo. Se o ativo ele trabalha alguns dias em ciclo de baixa, alguns dias em ciclo de alta, qual o período que ele trabalha em movimento lateral? Porque o movimento lateral, gente, eu não gosto de estar operando em movimento lateral de papel. Eu prefiro ficar fora daquele movimento lateral e esperar o mercado decidir qual vai ser o próximo movimento para poder depois entrar no ativo. Não é interessante operar um ativo em movimentos laterais, tá? Eu já venho falando isso nos vídeos anteriores. É importante você trabalhar em ciclos de alta, porque o índice de acerto é muito maior e o índice de erro é menor. Quando o mercado lateral, ele mostra um momento de indecisão para o movimento do papel. Se você tem um momento de indecisão para o movimento do papel, ele pode acontecer qualquer coisa. Porque a gente aqui, cara, a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer no futuro. A gente tem como fazer observações do passado que podem trazer para a gente soluções e tomadas de decisões para o futuro. Não quer dizer que você, por estar olhando isso, porque tem um cruzamento, teve um cruzamento que vai dar compra e o papel vai subir. Pode não acontecer, pode cruzar aqui e amanhã descruzar, entendeu? Pode acontecer isso claramente e tranquilamente pode acontecer isso. Você pode cruzar aqui, teve um descruzamento aqui. Por isso que eu digo, é importante você verificar qual o tipo de média e qual o período no teu backtest que você vai ter para poder você traçar esse indicador e traçar um indicador que seja favorável para o papel que você vai estar operando, para o ativo que vai estar operando. Por quê? Não é uma média só que vai caber para todos os ativos. Você pode ter uma média para um ativo que vai ser, poxa, show de bola, essa média que vai dando um resultado positivo significativo, mas você vai ter a mesma média que para um outro ativo não vai te dar resultado positivo significativo. Por isso que é importante você fazer os testes. Você vai lá no teu backtest, no teu aplicativo gráfico, vai colocar todos os valores, vai fazer aquela ponderação e vai gerar o backtest, vai virar o relatório de um ano. Poxa, legal, teve um resultado assim. Bota alta média, teve outro resultado, bota alta média. Então é observação e prática, observação e prática. Sempre acontece dessa forma. Você observando como é que o ativo está, como é que o comportamento da massa está fazendo para aquele papel, para poder você utilizar isso em forma positiva para a tua estratégia operacional. E sempre ter tudo bem anotado, todas as suas estratégias, o que você está querendo buscar, quais são as médias utilizadas, anota o papel que você está utilizando. Eu estou usando Banco do Brasil por causa disso, o papel é assim dessa forma. Então sempre tenha isso bem anotado para que você consiga, lá na frente, mensurar qual é o ponto positivo e negativo que você tirou de cada estratégia adotada, para que você consiga cada dia aperfeiçoar mais a sua estratégia, para que você tenha um resultado efetivo, um resultado positivo, tá bom? Te vejo na próxima aula. Leia o material que tem aqui embaixo sobre a parte de indicadores. A gente vai falar de mais indicadores aqui no decorrer das aulas.
mas leia o material. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Então essa foi a parte de médias móveis, tanto a simples quanto a exponencial. Você, só dando uma recapitulação, você pode utilizá-la sozinha, como pode utilizá-la combinada. Você pode utilizar de várias formas a combinação, seja ela simples com simples, exponencial com exponencial, ou simples com exponencial, ou exponencial com simples. Então, quer dizer, de qualquer forma você pode estar utilizando ela. O ponto de entrada, o ponto de saída sempre vai ser nos cruzamentos, se você estiver usando a combinação. Cruzamento para cima, da mais rápida com a mais lenta, você tem um ponto de entrada. Cruzamento da mais rápida com a mais lenta para baixo, você tem um ponto de venda. Cruzamento do ativo, dela com o ativo. Por exemplo, você tem o ativo cruzando para cima, o ativo que vai ser o responsável pelo indicador de compra ou de venda. Então, se o ativo cruzar a média para cima, indicador de compra. Se o ativo cruzar a média para baixo, indicador de venda. Então, esse foi o material que eu preparei para você. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários, quero que você aprenda. Se você ficou com alguma dúvida, veja novamente esse vídeo para poder você entender um pouco mais, reveja, reveja. Você tem aí, 12 meses para você assistir todo esse material e ver, rever e fazer perguntas. E eu quero que você aprenda realmente a sair daqui sabendo como é que são os indicadores técnicos, porque é a parte mais importante desse treinamento, tá bom? Grande abraço, qualquer dúvida pode deixar nos comentários como eu mencionei. Tchau, tchau!